Fala galera, meu nome é Luiz Pessoal, sou consultor em TI e trabalho com soluções Microsoft e soluções Open Source. Hoje nós vamos falar um pouco sobre backup. A ideia desse vídeo é mostrar opções para vocês em relação ao nosso backup aí, tá ok? E o que eu fiz? Eu fiz um orçamento e solicitei uma solução de backup em disco e uma solução de backup em fita. A solução em disco com capacidade de 500 GB. A solução em fita 1.5 terabyte. Tá ok? A solução em disco ficou na média R$ 6.000. E a solução em fita R$ 16.000. Qual a opção que nós teríamos de backup caso o meu gestor ou o meu cliente venha solicitar para que comece a fazer backup amanhã? Eu consigo fazer um orçamento, né, e essa empresa que me fez o orçamento entregar essa solução amanhã, né, implementada, configurada, né, para que eu possa já fazer esse backup? Né? Qual a opção que eu tenho para redução de custo? Né? Qual a opção que eu tenho? Qual a opção que eu tenho para escalabilidade? Né? Amanhã ou depois, se minha empresa crescer ou se o meu volume de dados crescer, o que eu vou ter que fazer para que eu possa continuar fazendo backup? Né? Eu vou precisar comprar outro disco? Eu vou precisar comprar outro equipamento de fita ou outro tipo de fita? Né? O que eu vou precisar fazer? Eu consigo automatizar esse meu processo de backup? Né? Aqui no disco, provavelmente sim, ele vem com um software de backup. Aqui na fita, eu consigo automatizar o processo? Eu até consigo, dependendo do software, eu até consigo automatizar isso aqui. Sem contar o valor do hardware, aqui eu vou precisar de um software para fazer esse backup. Posso até utilizar software da Microsoft, de repente, mas eu vou precisar de um software. Então, de repente, o custo aqui é leve. Né? E mesmo que eu tenha já esse software de backup, como esse equipamento é um equipamento de porte pequeno, eu vou precisar ficar trocando a fita a cada backup ou todo dia. Né? Vai depender do seu procedimento de backup. Mas a cada backup eu vou precisar trocar a fita do meu equipamento. Tá ok? Então essas são as dificuldades, esses são os problemas técnicos e de custo que nós conseguimos encontrar, que nós encontramos hoje nessas soluções de backup. E qual seria a opção que nós temos no mercado hoje para que nós possamos implementar e que seja eficaz? Né? A opção que nós temos e a solução inteligente em estar adotando hoje seria uma solução de backup em nuvem. E aí nós temos o Azure para auxiliar, né? Nós temos o Azure para que possamos implementar backup, tá ok? Computação em nuvem, com Microsoft Azure nós conseguimos implementar o backup inteligente, um backup automatizado, né? Seja arquivo, máquina virtual, banco de dados, nós conseguimos fazer todo o nosso backup com Microsoft Azure, tá ok? E essa é a ideia do vídeo de hoje, é demonstrar para vocês isso na prática, né? Caso você seja um profissional de TI, para que você possa implementar isso na sua empresa, né? Caso você trabalhe com consultoria, você possa implementar isso nos seus clientes. Ou caso você seja um possível cliente, na hora da compra de soluções de backup, você estudar a possibilidade em estar implementando uma solução de backup em nuvem com Microsoft Azure, tá ok? Essa é a nossa ideia.
Muitos clientes e muitos usuários entendem e acham que computação em nuvem é basicamente o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox, o e-mail da corporação que está lá fora num provedor qualquer, né? E na verdade, a computação em nuvem é muito mais do que isso. A computação em nuvem te possibilita fazer de repente backup, né? Fazer uma solução robusta de backup, tá ok? Alguns profissionais de TI, né? Alguns analistas entendem a computação em nuvem como máquinas virtualizadas, como máquinas hospedadas em provedores lá fora. E na realidade, a computação em nuvem não é basicamente isso. E se utilizada de maneira inteligente, ela vai te ajudar muito em redução de custo, escalabilidade, né? É uma boa opção, né? A nuvem deixou de ser o futuro e é o presente, tá ok? Bom, vamos lá para o computador, vamos ver como que funciona isso aí na prática. Vamos lá então, galera. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aí seriam meus contatos que vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Os contatos, a página, a fanpage no Facebook, se quiser seguir também no Instagram, tá ok? E o link do blog lá, tá ok? Bom, primeira coisa que nós vamos ver aqui é a questão da calculadora de preço lá. Calculadora Esri. Vamos dar uma olhadinha lá na calculadora e vocês vão encontrar a calculadora de preço Esri da Microsoft, tá ok? Vamos clicar aqui. A partir dessa calculadora você consegue estimar, verificar os valores estimados de gasto que você vai ter em determinada solução, ok? Então o que nós vamos pegar aqui? Vamos pegar, tinha feito um teste aqui, mas nós vamos pegar aqui, ó, adicionar item. O backup fica dentro de armazenamento, backup. Então ele vai adicionar para nós lá o backup. Adicionou? Você vai escolher a região que você deseja fazer o seu backup. Sul do Brasil. Quantas instâncias você vai precisar, você vai querer. E aí você vai colocar a quantidade do backup, a quantidade que você precisa utilizar, que você vai utilizar por mês de backup. Isso aqui é para você fazer uma estimativa, para você ter ideia de quanto você vai gastar. Então você precisa planejar o seu backup. Vou fazer meu backup uma vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia. Tá? Eu vou deixar o meu backup, ele vai ficar por quanto tempo no data center, né? Eu vou deixar por quanto tempo esse backup lá? Por 1 dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, né? Por quanto tempo eu vou deixar esse backup lá? Eu não me lembro agora o limite de tempo, mas é um limite bacana. Dá para você deixar aí um bom tempo lá no Esri, esse backup, tá? Então, por quanto tempo eu quero deixar lá? Quantos backups eu vou fazer por dia? Então, eu preciso me planejar em relação a isso aí. E aí eu vou ter o backup diário, o backup semanal, o backup mensal, backup anual, né? Quais backups eu vou deixar lá no Microsoft Esri? Então, quanto eu vou precisar de espaço lá, de armazenamento, para estar deixando esse backup lá? E por quanto tempo eu vou deixar? Então, você precisa fazer esse planejamento para você vir aqui e fazer esse cálculo, né? Vamos imaginar que nós vamos utilizar 50 GB. Então, 50 GB, nós vamos precisar de R$ 24,86 para fazer esse backup mensal no Microsoft Esri.
tá ok? Ah, então eu vou para 51 GB. Subiu um pouquinho, 51 GB, você vai ver que o valor já mudou, tá? Já mudou o valor. Já foi lá para casa dos R$ 43. Então, por isso importante, né? Por isso é importante o planejamento, tá ok? Qualquer projeto, em qualquer situação, o planejamento é muito importante, tá ok? Para que você não prometa algo para o cliente, para o seu gestor, e no final das contas aí saia totalmente fora do que você imaginava aí, do que você pensava, tá? Então, 51 GB foi para R$ 43. Aí se eu colocar aqui 100, olha aí, olha para quanto foi, olha a diferença. Então com 51 eu estava pagando R$ 43 para 51 GB, eu estava pagando uns R$ 41, mais ou menos R$ 43. Para 100 GB eu vou pagar 49. Então, eu vou ter muito mais espaço e a diferença que eu vou estar pagando é muito pequena. Então, vale a pena eu trabalhar com planejamento em cima dos 100 GB e não em cima do 51 GB, por exemplo, né? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer esse planejamento. E aí outro detalhe bacana, importante, é aqui na capacidade você tem duas opções. Você tem LRS e GRS, tá ok? Essas duas opções aqui, Luiz, mas eu não sei o que significa esse LRS e GRS. Tá? Aqui é local, é backup redundante nessa localidade. Tá? O backup ele vai ter redundância, mas dentro desse data center. E essa opção é backup nessa localidade com redundância, ele vai estar espalhando, né? Ele vai estar fazendo outras cópias em outras localidades. Então você vai ter, além da redundância do data center, você vai ter a georredundância. Então vamos imaginar que esse data center do Brasil venha a falhar. Parou, caiu tudo, não tem data center mais no Brasil. Então você tem ainda o seu backup fora do Brasil, tá ok? Então você tem essa opção também. Ele eleva um pouquinho o custo, não é tanta coisa, tá? É bem pouco aí, pensando nessa realidade aí, né? É bem interessante. Então eu acredito que vale a pena sim, tá? É uma segurança aí um pouco maior. Eu acredito que não vai acontecer de ficar sem o data center aqui do Brasil, mas, né? É uma opção que você tem aí, tá ok? E aí um outro detalhe, eu não sei o que é e eu não estou confiando no que você está falando, Luiz. Então o que eu posso fazer? Eu posso consultar a documentação. O que quer dizer esse LRS, né? Então o backup está dentro de armazenamento, backup. Aqui na documentação, vamos aqui, saiba mais sobre backup do Azure. Vamos procurar o que é isso aí. GRS, vamos colocar aqui, LRS. Então tá aqui, ó. O armazenamento localmente redundante, tá? Foi aquilo que eu havia dito. Replica seus dados 3 vezes, ele cria 3 cópias de seus dados em um data center emparelhado na mesma região. Então, é dentro daquela região do Brasil, tá ok? E aí o GRS, armazenamento com replicação geográfica, né? Foi aquilo que eu falei. Ele vai replicar para outras localidades, tá ok? Região secundária. Tá? A centenas de quilômetros,
O GRS é mais caro do que o LRS, mas fornece um nível mais alto de durabilidade para seus dados, mesmo se houver uma interrupção regional. Exatamente aquilo que eu havia dito. Bom, eu já sei quanto que eu vou pagar, já fiz o meu planejamento, né? Vou fazer agora, vou criar uma conta, né, no Microsoft Azure, se eu não tiver. Então eu posso criar uma conta aqui no Microsoft Azure, tá? Hoje a Microsoft está te dando aí R$ 750 em crédito para você utilizar em um mês, tá? Então você consegue fazer esse cadastro, né, criar um cadastro aí no Microsoft Azure e você vai poder utilizar durante um mês R$ 750. É bastante dinheiro aí, dá para fazer muito teste. Eu já fiz um teste desse aí e aí eu consegui utilizar esses créditos aí para bastante estudo, para bastante implementação de laboratório aí, né, para a gente conhecer um pouco mais aí a solução, tá ok? Então vale a pena aí, caso você não tenha ainda uma conta, você pode cadastrar sua conta aí com um cartão de crédito, tá? Você vai precisar de um cartão de crédito para fazer esse cadastro. Ele vai debitar $1, R$ 1 aí do seu cartão, só para ver se esse cartão de fato é válido. E posteriormente ele te devolve esse valor, tá? Passou os 30 dias de teste, ele vai zerar o seu saldo. Se você tiver alguma coisa, ele vai zerar. E a partir desse momento você precisa ativar o plano, tá? Você tem que ir lá e ativar. Isso aí é manual, você tem que ir lá e fazer. Por que a Microsoft deixa dessa forma? Para que de repente você tenha alguma coisa rodando lá no Microsoft Azure, ele não debite automaticamente do seu cartão. Então você precisa fazer isso manualmente, você precisa ir lá e ativar a sua conta, tá? Então, terminou os 30 dias de teste. Se você não quiser continuar com a solução, né, pode ficar despreocupado que não vai ter nenhum custo para você aí. Então vale a pena testar, tá ok? Bom, eu já tenho a minha conta. Então nós vamos fazer o quê? Vamos conhecer aqui um pouquinho do portal. Esse aqui é o portal clássico, tá? E é onde nós vamos utilizar para estar fazendo criar o nosso cofre de backup e criar o nosso backup. Vai ser aqui, tá? Seria aqui, ó, em serviços de recuperação, tá? Criar um novo cofre. E aí a Microsoft, surgindo as demandas, né, aumentando as soluções dentro do portal aqui do Microsoft Azure, a Microsoft precisou inovar, né, trazer novas soluções, fazer melhorias no portal, né, o portal cresceu muito. Então ela reconstruiu o portal, ela criou um novo portal e está migrando as soluções do portal clássico para o novo portal, tá? Então, até a data de ontem, o backup ele não funcionava no novo portal. Hoje eu não cheguei a ver ainda, nós vamos ver agora. Todo dia tem um botão novo, todo dia tem coisa nova funcionando no novo portal. Então isso não vai me espantar se caso eu clicar aqui no novo portal e tiver funcionando essa opção de criação de cofre, para que eu possa criar um novo backup aqui no Microsoft Azure, tá? Então vamos conhecer lá o portal. Até então nós podemos fazer apenas aqui no portal clássico, no portal antigo, tá ok? Nós vamos acessar o portal novo para vocês conhecer, né? E se de fato tiver lá, a gente já faz por lá, tá ok? O portal ele ficou muito amigável, ficou bem bacana, tá?
Eu achei bem bonitão o portal, esse novo portal. Mais serviços, esse é o novo portal, pessoal. Tá? Para quem não conhecia ainda, esse é o novo portal. Tem bastante coisa aqui. Nós vamos focar aqui para que o vídeo não fique tão extenso. Vamos aqui em mais serviços. Vamos ver. Cofre de backups. Aqui em cofre de backups ele já aponta aqui como clássico. Tá? Cofre de backups de recuperação de site também está como clássico. Vamos tentar aqui. Cofre de backups. Vamos lá. Ele já tem o botão aqui adicionar. Vamos tentar. Vamos ver o que ele vai indicar para a gente. Opa! Não foi possível criar o item no Marketplace. Então, de fato, essa opção ainda não está disponível no novo portal. Tá? Então, é interessante que vocês saibam que isso não só está acontecendo com a questão do backup, mas o AD foi dessa forma, o Active Directory foi dessa forma, e todas as outras soluções dentro do Microsoft Azure está acontecendo dessa forma. Eles estão migrando aos poucos para esse novo portal. Ah, mas eu criei o backup lá no portal clássico e quando a Microsoft migrar para o novo portal, como que vai fazer? Eu vou ter que fazer essa migração? Vou ter que recriar tudo de novo? Não, tá? Eu acredito que você não vai precisar fazer isso. Isso vai ser totalmente migrado pela Microsoft. Isso já vai estar disponível aqui dentro do novo portal. Tá, ok? Então, vamos fechar aqui. E vamos criar o nosso cofre de backup. Cofre de backup, criação rápida. Nós vamos dar um nome para esse cofre. Vou colocar aqui backup MTI. Eu acho que ele não deixa colocar esse tipo. Deixou backup MTI, tracinho aqui. Nós vamos colocar ele aqui no Brasil, tá? Nós temos todas essas outras opções, tá, ok? Mas por questão de performance é legal você colocar aí o mais próximo, né? No caso do Brasil. E aí vamos criar esse cofre de backup. É bem rápido, tá, pessoal? Esse processo é bem rápido. Vamos aguardar aí, que nós vamos precisar pegar aí a chave desse cofre, né? Vamos falar dessa forma aí, a chave do cofre. Terminou de criar, eu vou clicar aqui em cima do meu cofre. Ele abriu aqui. Bom, primeira coisa que eu vou baixar aqui vai ser a minha chave, a minha credencial do cofre, tá, ok? Vale lembrar que essa credencial, ó, baixe as credenciais do cofre que você utilizará durante a instalação do agente para se registrar no servidor no cofre. As credenciais do cofre expiram após 2 dias. Então, essa credencial ela é válida por aproximadamente 48 horas, 2 dias. Então, o que acontece? Eu vou registrar esse computador, esse client, né? No caso, nós estamos no Windows 10. É o mesmo client que eu uso no Windows Server, por exemplo. Esse client nós vamos instalar e para que eu possa registrar ele lá na minha conta do Microsoft Azure, eu preciso dessa chave, dessa credencial. Instalei, registrei, passou 2 dias, eu preciso vir aqui e baixar outra credencial, tá, desse cofre, para que eu possa instalar em outro cliente, outro cliente que eu falo, outra máquina, né?
ou outro servidor, tá ok? Ah tá, fiz o backup vários dias e aí depois de 2 meses eu vou precisar fazer uma restauração. E aí essa restauração eu vou fazer num equipamento diferente do equipamento que eu fiz o backup. Então eu vou ter que instalar o cliente, tá ok, nesse equipamento, e vou precisar da credencial novamente para que eu possa restaurar esse backup. Eu vou registrar, né, aquela máquina, se o caso eu precise fazer backup, e para mim restaurar um backup eu também preciso registrar, tá ok? Então a credencial é bem importante vocês estarem cientes desses detalhes, porque no desespero você acaba não lembrando desse item aqui. Bom, vamos fazer o download então. Salvar aqui na área de trabalho mesmo. Um outro detalhe bastante importante, pessoal, é não alterar o nome desse arquivo, tá? Da forma que você fez download desse arquivo, deixa ele lá quietinho dessa forma. Não altera para não ter problema, tá ok? Bom, aqui nós baixamos a credencial. Agora eu vou baixar o nosso agente. O agente que nós vamos utilizar hoje para fazer backup de arquivos vai ser esse agente para o Windows Server ou System Center Data Protection Manager ou Windows Client, tá ok? Esse é o cliente que nós vamos utilizar. Você pode utilizar ele Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou Windows Server, tá ok? Esse é o agente que nós vamos usar para esse backup de hoje. Salvar. Salvar aqui na área de trabalho mesmo. Maravilha. Vamos executar aqui, já vamos instalar ele. Aqui por enquanto já finalizamos. A única coisa que nós precisávamos fazer era criar o nosso cofre de backup. Já criamos, então eu vou minimizar aqui. E vamos instalar o nosso agente aqui, o nosso cliente. A instalação é rápida também. Eu encontrei um pouquinho mais de dificuldade na instalação aí. Eu tive uma necessidade para instalar no Windows 7. E aí até achar o que era, eu tive um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou deixar aí também lá no blog, na descrição, o que precisa para que isso funcione, tá ok? Eu vou deixar lá registrado aí, caso vocês tenham a necessidade. Bom, eu vou prosseguir aqui com o registro. Nesse momento eu vou precisar aqui da nossa credencial, tá? Então vou clicar aqui em procurar, vou selecionar ela aqui e abrir. Ele vai fazer uma validação lá e já vai registrar esse equipamento, né, esse computador, ele vai registrar lá no Microsoft Azure. Vamos olhar aqui o nome do computador. Essa máquina eu nem mudei o nome dela. Tá aqui, ó, desktop 4C15S. Esse cara que a gente vai registrar lá, só para a gente poder ver aqui. Itens registrados. Vamos ver se já vai aparecer alguma coisa aqui. Nós não temos máquina virtual aqui, é o Windows Server. Não tem nada ainda. Itens protegidos.
não temos nada ainda. Vamos voltar aqui na instalação, ele está validando ainda. Vamos aguardar. Tá aí, ele registrou, ele fez o registro, ok? Bom, nesse momento aqui, pessoal, que você precisa fazer? Você precisa criar, tá, uma criptografia. Você vai digitar aí um número com letras, sei lá, o que você quiser aí, né, no caso. 16 caracteres é o mínimo, tá ok? Bom, para que serve isso aqui? Isso aqui é a criptografia. O agente ele vai empacotar, né, todos esses dados que você vai fazer backup, vai criptografar isso aí e vai mandar lá para o Microsoft Azure, tá ok? Então, essa senha você precisa guardar isso aqui, as 7 chaves, você não pode perder. Por quê? Na hora de você fazer a restauração desse backup, além da credencial para você acessar o cofre, você vai precisar dessa senha aqui para fazer a restauração de backup, tá ok? Então essa senha aqui você vai precisar guardar, tá? Essa é guardar aí as 7 chaves com todo carinho e amor, porque se você perder isso aqui, você perdeu o backup. E aí não adianta ligar lá na Microsoft, no suporte do Microsoft Azure, que eles não vão te ajudar com isso aqui, né? Eles não têm acesso a esse tipo de senha aqui. Você pode digitar a senha que você quiser, ou você pode gerar uma senha aqui, tá ok? No meu caso eu vou gerar uma aqui qualquer, tá? E aí eu vou falar onde eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, ok? Concluir. Ele está registrando o servidor, né? O client, essa máquina aqui, ele está registrando lá no... vamos dar o voltar aqui, registrar. Ele vai estar registrando lá no Microsoft Azure, no meu cofre, tá? Essa máquina, para que eu possa fazer o backup. Vamos lá. Bom, aconteceu aquilo que eu havia comentado com vocês. Aconteceu as falhas de registro e posteriormente registrou. Isso já aconteceu anteriormente comigo e eu acredito que tenha acontecido aí com mais gente. Bom, a minha chave está salva lá na área de trabalho. Eu vou dar um fechar aqui, ele vai iniciar o client já. E aí nós vamos aproveitar aqui para dar uma olhada no itens registrados. E aí aqui a gente já consegue ver que eu tenho um item registrado que é essa máquina aqui, tá? Ele tá informando que tipo Windows Server, mas qualquer tipo de máquina que eu registro aqui, ele registra dessa forma, tá? E na realidade essa máquina aqui é um Windows 10, ok? E aqui está o nome, né, da máquina que eu registrei. Se você for comparar aqui, ó, Desktop EU 4C15S, tá? É essa máquina que eu registrei para fazer o backup. Maravilha? Bom, itens registrados, itens protegidos, né, na verdade. Nós não temos nada ainda, porque não foi feito nenhum backup ainda, tá ok? Então vamos minimizar aqui novamente. E aí nós temos aqui a nossa solução de backup, o nosso client, o backup do Microsoft Azure, esse client. Então, para que eu possa fazer um backup, eu não tenho aqui o botão fazer backup agora. Para eu fazer um backup agora, eu tenho já que ter um backup agendado. Então nós vamos fazer o agendamento de um backup e aí depois nós podemos rodar esse backup. Backup agendado. Vamos avançar. E aí nós vamos colocar aqui os itens que nós vamos fazer backup. Então eu criei uma pasta lá de arquivos que está na área de trabalho.
está aqui no desktop. Essa pasta chamada arquivos. Dentro dessa pasta chamada arquivos, nós temos pasta contabilidade, financeira, RH, TI e 5 arquivos. Tá, ok? Eu vou mandar ele fazer backup da pasta toda, arquivos. Ok? Nós podemos observar que essa pasta, esses arquivos estão no disco C2 ponto, tá, ok? Na hora de recuperar, nós vamos ter que selecionar o diretório, o disco, que nós vamos buscar esses arquivos. Então, imagina que você tem um servidor com mais de um disco, C, D, E e assim por diante. Então, para você restaurar, você vai ter que selecionar o disco correto e, posteriormente, o item que você quer recuperar. Okay? Então, vamos avançar aqui para fazer o backup. E aí você pode agendar para a semana ou para o dia. Tá, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos agendar aqui para o dia. Vamos agendar aqui para 1 hora aqui. A gente não vai nem usar isso aqui, mas tudo bem. Vamos agendar isso aqui. E aí, vamos avançar. Então, aqui nós podemos fazer 3 backups no dia, tá? Só para adicionar aí. Esse é o máximo que nós conseguimos fazer de backup em um único dia, tá? Vamos avançar. E aí nós temos a política de retenção que eu havia comentado. Por quanto tempo você quer deixar esse backup lá no Microsoft Azure, né? É aqui que você vai criar a sua política de retenção. É aqui que você vai configurar a sua política de retenção, ok? No meu caso, eu vou deixar padrão da forma que está aqui, e com um pouco mais de tempo aí vocês dão uma lida aqui, dão uma estudada em relação a isso aqui. Mas as possibilidades aí são grandes. Como eu havia dito, até 10 anos. Tá, ok? Nós temos aqui 10 anos. Tem mais, ó. Dá para ir longe aí. Tá? Então, aí vai depender da sua necessidade. Tá? Quer deixar 10 anos? Tá lá. Tem a opção de deixar 10 anos lá. Tá, ok? Vamos avançar. Temos essas opções aqui. Para criar um backup offline, leia as instruções de importar o fluxo de trabalho. Aí tem as instruções aqui, você pode dar uma olhada. Vamos deixar automaticamente pela rede, vamos avançar. Essa é a opção que normalmente vocês vão utilizar, tá, pessoal? Essa é a opção que vocês vão utilizar normalmente, tá, ok? Vamos avançar. Concluir. Então, o que nós fizemos nesse momento aqui? Nós fizemos o agendamento do nosso backup para o Microsoft Azure. Então, nós criamos o cofre de backup, baixamos a nossa credencial, criamos uma chave de criptografia e agora nós acabamos de agendar o backup. Esse backup ele vai rodar a 1 hora. Tá? Bom, eu não vou esperar até 1 hora, eu vou mandar ele rodar agora. Então agora eu tenho o botão aqui, ó, realizar backup agora. Vamos clicar nele. Backup. E aí, ó, o que ele vai fazer aqui? Obter instantâneos de volume. Então ele vai pegar todos esses dados que nós temos, vai empacotar ele, né? Vai criptografar e vai enviar lá para o Microsoft Azure. Então esse backup ele não tem perigo dele ser capturado aí nessa transmissão. Se ele for capturado, não vai ter problema, porque ele vai estar criptografado e dificilmente alguém vai conseguir quebrar essa criptografia. Tá, ok? Então, a questão de segurança aí é bem bacana. Tá? Ah, não, ele não conseguiu capturar essa informação trafegando aí. Ele vai invadir o seu cofre e vai recuperar o backup? Dificilmente, porque ele vai ter que ter uma credencial, né? E posteriormente ele vai ter que ter uma chave de criptografia para descriptografar essas informações. E aí o que acontece? Se ele obter acesso à sua senha
de acesso ao Microsoft Azure, maravilha, ele vai conseguir acessar a sua console lá. Mas para restaurar esses arquivos, ele precisa da chave de criptografia. Então ele vai até conseguir acessar lá, pegar a credencial do cofre, mas e aí para restaurar esse backup? Né? Para ter acesso a essas informações. Então dificilmente outra pessoa, né, ou qualquer outra empresa vai obter acesso a essas informações, que seja ou não sigilosas aí, né? Normalmente sim. Então é uma solução aí bastante confiável. Então acabamos de criar um backup aqui, né? Foi feito o backup. Vamos fechar aqui. Backup, trabalho concluído, bem sucedido o nosso status. Visualizar detalhes, nós conseguimos ver os detalhes aqui. Trabalho concluído, a quantidade, né, de dados, o horário de início desse backup, o horário de término desse backup. Temos essas informações aí. Bom, vamos lá no portal novamente. E aí nós vamos ver aqui, ó, itens protegidos. Já aparece aqui um item protegido, que é arquivos e folder, né? Arquivos e pastas. No C2 pontos, dos C2 pontos, tá ok? Ponto de recuperação, não teve nenhum por enquanto. Então nós temos aí um dado protegido já no nosso Microsoft Azure, tá ok? Bom, como que eu faço, Luiz, para recuperar esses dados? Como que eu faço para recuperar? Nós vamos utilizar a mesma ferramenta. Aquela mesma ferramenta que nós instalamos, eu consigo recuperar meus dados através dela. Então nós vamos clicar aqui em recuperar dados. Nós podemos estar utilizando o servidor já registrado ou outro servidor. Tá? Outro servidor, vou precisar da credencial do cofre. Se passou 48 horas, 2 dias, eu vou ter que baixar essa credencial novamente, registrar para poder ter acesso, né, a essas informações e posteriormente digitar a senha de criptografia. No nosso caso, eu vou recuperar no mesmo servidor que já está registrado. Então vamos avançar, vamos procurar os arquivos. Qual unidade que estavam esses arquivos? Se eu tivesse mais de um disco e efetuado o backup mais de um disco, ia mostrar aqui para mim. Então eu preciso saber em qual disco estavam essas informações que eu quero recuperar. Ele vai me dar as datas dos backups. Então eu vou escolher a data do backup que eu quero recuperar aqui, tá? E vou avançar. E aí ele vai me dar aqui o que foi feito o backup. E aí eu preciso selecionar os itens, né, que eu quero recuperar. Ele vai mostrando aqui para mim. Ó. O que eu quero recuperar? Eu vou recuperar apenas contabilidade. Ok? Eu vou recuperar apenas a contabilidade. Então vamos avançar. Avançar. Local original? Não, outro local. Eu vou jogar na própria área de trabalho. Tá? Ele vai criar uma outra pastinha lá. E aí, vamos imaginar que você tenha um servidor de arquivos com restrições, etc. Você precisa restaurar essas permissões? Você não precisa? Então, é importante você ver de fato se você vai precisar restaurar essas permissões, tá, naquele momento ali que você está restaurando esses arquivos ou não. Ah, não, eu não preciso restaurar essas permissões, então tira esse tick aqui, tira esse cheque, para que você não tenha problemas aí em acessar essas informações. Aí de repente você vai ter que recuperar novamente, vai levar um pouco mais de tempo. E vai culpar a solução e na verdade o culpado é você mesmo que está trabalhando de forma incorreta. No nosso caso aqui, eu vou deixar da forma que está e vamos avançar. Recuperar. E aí ele vai fazer o procedimento de recuperação desses dados.
Finalizou a recuperação. Fechar. Vamos minimizar aqui. E tá aqui, ó, Cvol. E ele volta lá na estrutura que estava. Contabilidade. E aí ele recuperou os arquivos para mim. Vamos abrir aqui arquivos, contabilidade. E aí nós podemos ver que nós estamos com os mesmos arquivos, né, de antes. Tá? Então eu faço o backup, né, tranquilamente, sem muitas dificuldades. É bem simples o processo, é bem tranquilo. E consigo recuperar também esses dados, essas informações aí tranquilamente. Tá? Com um único client, aqui um client bem limpo, bem tranquilo de utilizar. Tá? E aí eu quero alterar a retenção, posso fazer a alteração de retenção aqui. Ó. Posso fazer a alteração, tá? Nesse backup agendado. Vamos dar uma olhada. Alterar propriedades aqui. Aqui eu consigo também, pessoal, fazer algumas configurações de proxy. Se você estiver utilizando proxy na sua rede, tá? Alteração aí de senha, né? De criptografia, tá ok? Limitação de banda. Você consegue limitar a sua banda, tá? Para determinado dia da semana. Então você consegue limitar o uso de banda. Para essa solução de backup aqui, você vai utilizar até tantos megas, né? É para você não estar atrapalhando aí as operações da sua empresa. Então tem essas opções aí. A solução é simples, é uma solução bem limpa. E o bacana da solução é que é uma solução funcional. Ela funciona de fato, sem muita frescura, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma solução simples, fácil de implementação, custo baixo. Vale a pena testar, vale a pena colocar em prática isso aí. Tá ok? Gostou? Dá um like aí no vídeo, né? Compartilha esse conhecimento com os seus amigos também, né? Não vai guardar só para você não. Eu utilizei todo esse tempo aqui para passar essa informação para vocês. Então não guarda, não, passa para o amigo aí que trabalha com TI, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário aqui para gente, né? Caso você tenha dúvida, caso você tenha alguma necessidade, pode deixar um comentário que eu vou estar ajudando. Um forte abraço e até a próxima.